Boa tarde, pessoal. Damos início agora ao último evento do nosso seminário em História do Romance, nossa conferência de encerramento com o professor doutor Mário Luiz Frungilo, cuja fala se intitula O Romance e Artes Visuais entre Realidade e Mistério. O professor Mário é docente aqui no Departamento de Teoria e História Literária da Unicamp, e é tradutor de obras do alemão, como Conversações com Goethe, do Eckermann, que saiu pela editora da Unesp, O Aventuroso Simplicíssimos, de Grimmelshausen, que saiu pela editora da UFPR, F. Briest, de Theodor Fontane, que saiu pela Estação Liberdade, Confissões do Impostor Felix Krull, de Thomas Mann, pela Companhia das Letras, e O Vaso de Ouro e Princesa Brambila, do Hoffmann, que também saiu pela Unesp. Uma lista bem bacana. Professor, sem mais delongas, eu já passo a palavra para você. Agradeço muito a sua disponibilidade de participar do evento. Agradeço também o pessoal que está no YouTube assistindo. Convido todos a fazerem comentários e deixarem perguntas para a gente passar para o professor no final, caso desejem. Mário, eu passo a palavra a você. Boa tarde, eu quero agradecer o convite da comissão organizadora, eu fico muito honrado de fazer o encerramento do evento. E eu vou falar então, como a Júlia já disse, aqui um pouco sobre romance e artes visuais, né, entre realidade e mistério, foi o título que eu dei. Eu vou começar aqui falando antes de algumas ideias sobre as artes plásticas surgidas com a publicação de um livrinho na Alemanha, para depois, a partir daí, puxar algumas ideias sobre algumas obras específicas, né, que me parece ter uma abordagem interessante da relação das pessoas com as artes visuais, né? Em 1797, foi publicado anonimamente em Berlim um, um livrinho que tem um livrinho mesmo assim bem breve, mas com um título muito sugestivo de Efusões de um frade amante da arte. A palavra efusões aí na verdade o original diz algo assim como derramamentos do coração, o que já anuncia, né, Herzensergießungen, o que já anuncia que não é um livrinho com meias palavras, né? E ele lança as bases ali para uma ideia de recepção das artes que alguns críticos, alguns especialistas chegam a dizer que é o estabelecimento de uma religião da arte, e baseada no entusiasmo, né? A ideia de entusiasmo se opondo àquela recepção anterior do iluminismo e do classicismo, né? Que para os românticos era muito seca, né? Muito pouco entusiástica do ponto de vista deles. Né, para ter uma ideia, o livro chegou a causar bastante discussão, teve uma recepção considerável, mas o Goethe mesmo, que era o grande representante do classicismo alemão no momento, não gostou nada do livro. Achou assim um livro absurdo, né? E que confirmava a tese dele de que o romantismo é uma doença. Como eu disse, ele foi publicado anonimamente. Posteriormente, passaram a surgir outras edições em que constava o nome dos autores, que são dois. Um era Wilhelm Heinrich Wackenroder, e um amigo dele, né, Ludwig Tieck, que na verdade publicou o livro, porque esses escritos tinham sido deixados inéditos pelo Wackenroder, que morreu muito prematuramente, com 26 anos de idade, ou algo em torno disso. E aí o Tieck publicou e acrescentou uns poucos textos da própria Lavra. Então, é uma obra a quatro mãos, mas a maior parte vem do Wackenroder, né?
Ele é um livro formado de bastante textos bastante variados, tem alguns ensaios sobre pintores, mas aí tem também uma carta, né? Tem uma parte que é mais ficcional mesmo, que é uma carta, por exemplo, uma carta de um jovem que está em Roma para um amigo que está na Alemanha, um jovem alemão em Roma para um amigo na Alemanha. Tem alguns poemas e termina com a biografia de um compositor. Os pintores não são os pintores da época dos autores. Os pintores em questão são os grandes mestres da Renascença, e a base para o perfil traçado sobretudo pelo Wackenroder, que escreveu essas partes, era o livro do Giorgio Vasari sobre alguns pintores da Renascença. Mas esses pintores aparecem aqui transfigurados sob a ideia de gênio romântico, né? Então são grandes gênios dentro daquele conceito do romantismo. Eu vou dar só dois exemplos de como ele trata os autores. O único pintor alemão que aparece é Albrecht Dürer, mas assim com muito elogio, né? Também um grande pintor nacional, mas com a ressalva de que ele teria sido um grande pintor se ele tivesse ido para a Itália e tivesse estudado lá os mestres, convivido lá com os mestres da Renascença. O grande nome, o maior nome no livro é Rafael, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que ele fala sobre o Rafael e do que ele fala sobre o Leonardo da Vinci, para vocês terem ideia, né? E aqui a parte do Rafael, ele inclusive cria uma ficção, porque eu falei que são ensaios, mas eles são atribuídos a esse chamado monge amante das artes, ou da arte, né? Quer dizer, a personagem que fala no livro não é propriamente o próprio, não são os autores, mas é uma personagem que eles criam, que é um monge que vive num mosteiro e que é um amante da arte. Aí ele diz que encontrou uma carta de uma personagem, uma carta, não, um papel, né, de um escrito de um personagem real que foi amigo do Rafael, em que ele diz que o Rafael tinha lhe confiado o segredo, né, da sua pintura, sobretudo da pintura das Madonas. E ele essa carta, embora a personagem seja real, a carta é fictícia, né? Então ele diz assim que ele tinha dito para o Rafael, né, da admiração que ele tinha pelos seus retratos da Virgem, né, da Madonna, e o Rafael teria contado o seguinte para ele: contou-me como, desde sua mais tenra infância, alimentou um sentimento especialmente sagrado pela Mãe de Deus, de modo que, às vezes, bastava pronunciar em voz alta o nome dela para se sentir acometido de uma grande melancolia. Depois, quando se manifestou sua inclinação pela pintura, sempre foi seu maior desejo pintar a Virgem Maria em sua perfeição celestial, mas ainda não havia se encorajado a fazê-lo. Em pensamentos, sua mente sempre trabalhava dia e noite na imagem dela, mas jamais pudera realizá-la de modo que julgasse satisfatório. Sempre lhe parecia que sua fantasia trabalhava no escuro. No entanto, por vezes parecia que um raio de luz celestial lhe caía na alma, e então ele havia visto diante de si a imagem em traços precisos, exatamente como ele a desejava. Mas isso nunca passara de um momento fugaz e ele não pudera fixar a imagem em sua mente. Assim, sua alma se mantinha em constante inquietude. Ele sempre vislumbrara fugidiamente os traços da imagem, e sua intuição obscura jamais pudera resolver-se numa imagem clara. Por fim, ele não pudera mais se conter, e com mão trêmula começou a pintar um quadro da Santa Virgem. Durante o trabalho, o seu íntimo se inflamava cada vez mais. Certa vez, à noite, quando, como já acontecera muitas vezes, ele rezara à Virgem em sonhos, acordara subitamente muito constrangido. Na noite escura, seu olhar fora atraído para um brilho claro na parede diante de seu leito. E quando olhou com mais atenção, deu-se conta de que seu quadro da Madonna, que pendia ainda inacabado da parede, fulgia com uma luz muito suave e se tornara uma imagem perfeita e vívida. A divindade daquela imagem o subjugara de tal modo que ele rompeu em lágrimas. A imagem o olhava de um modo tão indescritivelmente tocante
e parecia que a qualquer momento iria se mover. Parecia-lhe mesmo que ela de fato se movia. O mais maravilhoso de tudo é que ele tivera a sensação de que aquela imagem era exatamente a que ele sempre procurara, embora tivesse apenas uma intuição obscura e confusa dela. Não se lembrava de como tornara a adormecer. Na manhã seguinte, se levantou como que renascido. A imagem permanecera gravada em sua mente e em seus sentidos para sempre. E assim ele lograra pintar a Mãe de Deus sempre daquele modo pelo qual ela pairava em sua alma, e sempre sentir uma profunda reverência por seus próprios quadros. Isso é o que me contou meu amigo, meu querido Rafael, e esse milagre foi para mim tão importante e digno de nota que, para meu deleite, eu escrevi seu relato a mim mesmo, né, para mim mesmo. É, e aí o monge comenta: este é o conteúdo da valiosa página que me caiu nas mãos. Agora se pode ter claro diante dos olhos o que o divino Rafael quer dizer com aquelas palavras singulares. Eu me atenho em espírito a uma imagem que tenho na alma. Isso é a tradução de uma fala do Rafael, né, sobre as suas pinturas, que está no Jorge Vasari. E ele desenvolve toda essa história que ele conta aqui em cima a partir dessa ideia. O pintor disse: eu tenho uma imagem na alma e me atenho a ela na hora de pintar. Isso pode ser interpretado, claro, de muitas formas. Ele interpretou como uma espécie de milagre da própria Virgem que se revelou ao pintor. E a partir daí, então, ele passou a pintar sempre daquela maneira a Virgem, né? Sobre o Leonardo da Vinci, ele diz o seguinte: é, para o aprendizado de qualquer arte figurativa, mesmo quando ela deve representar coisas sérias ou tristonhas, é necessária uma mente viva e desperta, pois através de um trabalho demorado e extenuante deve finalmente ser produzida uma obra perfeita para o deleite de todos os sentidos. E mentes tristes e ensimesmadas não têm nem inclinação, nem vontade, nem coragem, nem constância para produzir. Uma mente assim desperta é o que possuía o jovem Leonardo da Vinci, e ele exercitava-se sempre não apenas com dedicação no desenho e no colorido, como também na escultura, e para se restabelecer, ele tocava violino e cantava belas canções. Assim, para onde quer que se voltasse seu espírito compreensivo, ele sempre era levado pelas musas e pelas graças, como seu favorito, a pairar em sua atmosfera, e jamais, nem nas horas de descanso, ele tocava o chão da vida cotidiana. Quer dizer, ele jamais tocava o chão da vida cotidiana. Mas de todas as atividades, a pintura era a mais cara ao seu coração, e para a vergonha de seu mestre, ele em pouco tempo foi tão longe em sua prática que chegou mesmo a superá-lo. Uma prova de que a arte, na verdade, não se aprende e nem é ensinada, pois sua torrente, depois de ser conduzida e orientada durante um breve trecho, brota indomável da própria alma. Né? E assim vai, ele continua depois falando que, além de tudo, ele conhecia matemática, música, etc, etc, etc. Sabia cavalgar e conduzir cavalos, quer dizer, ele era realmente esse gênio todo, né? Então, é assim que ele vê esses grandes mestres. Eles são pessoas que estão muito além dos seres humanos comuns. Eles são alimentados por algo que vem do interior e que muitas vezes pode ser atribuído mesmo a um milagre divino, né, ou a uma inspiração divina, né? Então, são imagens desses gênios, né? Ele fala, na verdade, muito pouco de técnicas de pintura, técnicas de construção da obra, né? Isso é uma coisa que não o preocupa, né? E para ver assim a ideia que ele tem sobre as artes de um modo geral, né? Ele diz que a fruição das mais nobres obras de arte é comparável à oração. Né? Então, observar um belo quadro, um grande quadro, um nobre quadro é o mesmo que rezar. Né? E ele vai mais além nessa sacralização. Ele diz o seguinte: deve-se considerar um sacrilégio quando alguém, numa hora terrena, sai cambaleando do sonoro riso de seus amigos para ir uma igreja próxima a fim de, como de costume, conversar por alguns minutos com Deus. Sacrilégio semelhante
é, numa hora dessas, cruzar os umbrais da casa em que se guardam as admiráveis criações que foram produzidas pela mão humana, como um anúncio para a eternidade da dignidade da humanidade, né? É um sacrilégio, então, sair de uma balada, se a gente diria hoje, tanto para a igreja quanto para um museu, né? É, esperem, assim como para a prece, pelas horas abençoadas, quando o favor dos céus ilumina com uma sublime revelação o seu íntimo. Só então a sua alma se unirá num todo com as obras dos artistas. Quando vocês a olham com frieza, sua imagem mágica é muda e fechada. Seu coração tem, primeiro, de invocá-las poderosamente para que ela possa falar a vocês e exercer todo o seu poder sobre vocês. As obras de arte em sua espécie cabem tão pouco quanto o pensamento em Deus no fluxo vulgar da vida. Elas vão além do que é ordenado e habitual, e temos de nos elevar a elas com todo o nosso coração, para fazer delas, aos nossos olhos, frequentemente turvados pelas névoas da atmosfera, aquilo que, por sua elevada essência, elas são. Então, aqui a ideia de que contemplar uma obra de arte é como entrar num templo para rezar. Né? Realmente a ideia de uma religião da arte. Né? Por fim, tem uma carta, né? A carta de um jovem em Roma para um amigo na Alemanha, em que ele faz uma confissão interessante também. Ele diz assim: se devo confessar-lhe tudo, meu caro amigo de infância, estou apaixonado por uma moça, que para meu coração está acima de tudo. E sou também por ela correspondido. Minha mente, portanto, cambaleia como numa vertigem, numa eterna luz primaveril. E por vezes eu diria que o mundo e o sol lá no céu tomaram emprestado de mim seu fulgor, se não fosse demasiada audácia falar desse modo a um amigo. Com profunda comoção, eu procurei há muito tempo os traços dela nos melhores quadros e sempre os encontrei nos meus mestres preferidos. Estou noivo dela e em poucos dias celebraremos nosso casamento. Você vê, portanto, que não tenho vontade de voltar para a nossa Alemanha. Espero abraçá-lo brevemente aqui em Roma. Né? Então, além, né, tem muita coisa no livro, tá? Eu estou só selecionando algumas coisas que são é, é, adequadas para aquilo que eu queria falar aqui sobre essa representação dessa relação com as artes plásticas, né? É, vocês veem aqui, ele se apaixona pela moça e o que ele faz? Ele vai olhar quadros dos grandes mestres para procurar os traços da amada nela. E encontra. O pior de tudo é que ele encontra, né? E sempre nos melhores mestres, né? Nos mestres preferidos, ele encontra os traços da mulher amada. Como se todos eles tivessem inspirados pelo mesmo amor que o, que o inspira, né? Bom, aqui então tem é, uma primeira coisa que me parece que a gente vê aqui que dentro disso que se criou, e depois, né, essas são ideias desses autores, mas muitos outros autores do período romântico desenvolveram ideias semelhantes sobre a arte, né, e se criou realmente uma espécie de culto da arte que é bastante diferente daquele que existia, de qualquer forma, em outras épocas, porque a coisa se mistura com a religião, e, e se a gente pensar que ele diz assim, olha, os grandes autores, né, os grandes mestres pintores, eles não tocam o chão da realidade. Quer dizer, eles criam uma realidade ideal, né? É, e se você cria uma realidade ideal e você toma essa realidade como a orientação para a sua vida, né, pode acontecer isso que, 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 que a gente vê nesse último trecho aqui, né? Há,
a mulher amada, no caso aqui, né, desse moço que está escrevendo, ela está representada, ele vê essa mulher representada nas obras dos grandes mestres, né? O que, por outro lado, nos leva a perguntar, ele enxerga a mulher real quando ele olha para ela, né? E aí eu queria pegar, então, algumas obras que me parecem falar desse perigo, né? Né, dessa confusão, né? Então, a primeira que eu vou pegar, eu não me preocupei muito com a cronologia, tá? Elas são mais ou menos, algumas de algumas épocas e outras de outras épocas posteriores. Então, por exemplo, nas Aventuras da Noite de São Silvestre do Hoffmann, né? Começa com um sujeito que se auto-intitula um entusiasta em viagem, indo a uma recepção na casa de uma pessoa lá, na verdade, uma ceia de Natal, e lá ele encontra a, a sua a antiga amada, quer dizer, a mulher que ele amou um dia e da qual ele se separou. E aí ele fala, né? Ele conversa com ela e tudo. E ele diz assim, olha, ele faz uma descrição dela, né? Yuli também se levantara e se encaminhara a passos lentos para a sala ao lado. Sua silhueta adquirira uma certa estranheza. Ela me parecia mais alta, como se tivesse desabrochado numa beleza ainda mais exuberante do que antes. O corte singular de seu vestido branco pregueado, que mal cobria os seios, as espadas e a nuca com largas mangas bufantes que chegavam até os cotovelos, os cabelos divididos ao meio na frente e apanhados atrás num coque invulgar feito de muitas tranças, davam-lhe um quê de antigo. Quase me parecia ter diante de mim uma das donzelas dos quadros de Mieres. E, no entanto, parecia-me também já ter visto em algum lugar de olhos bem abertos a criatura em que Yuli se transformara. Ela dobrara o cano das luvas para baixo e não faltavam nem mesmo os braceletes artisticamente ornamentados ao redor dos pulsos para, graças à perfeita semelhança do traje, despertar em mim aquela obscura recordação com crescente vivacidade e colorido. Antes de entrar na sala contígua, ela se voltou para mim e pareceu-me que seu rosto de beleza angelical e encanto juvenil se contorcia numa zombaria sarcástica. Algo de terrível, assustador se agitou em mim, como um espasmo que fizesse vibrar todos os meus nervos. Né? Eles estão ouvindo um pianista, que alguém diz que toca divinamente, né? Aqui tem uma coisa, né? O Hoffmann, um dos grandes temas dele é justamente o embate entre a vida cotidiana e a vida poética, a vida ideal. E as personagens dele, em geral, todas essas personagens se debatem entre os dois mundos, tentando muitas vezes escapar do mundo prosaico para o mundo poético, né, para um mundo de poesia, que pode ser representado pela música, pela própria poesia, ou pela pintura, pelas artes. E, e aqui esse entusiasta em viagem, ele que é uma pessoa perturbada pelo que a gente vê, né, ao longo do conto, uma personagem bastante angustiada, ele encontra essa antiga amada e o que ele vê não é a mulher que ela se tornou de fato. Ele vê a imagem de um quadro, né, desse pintor chamado Mieres, que eu tentei encontrar esse quadro e eu encontrei um muito semelhante que fala de uma mulher que está diante de um cravo, né, mas ela está em pé diante do cravo e ela corresponde a essa descrição. Ela tem esse coque assim, tem o bracelete, tem. O único detalhe que destoa é o vestido, que no quadro é vermelho e na descrição do Hoffmann é branco, né? E ela até, né, ele tem uma coisa que ele não consegue muito decifrar aqui, porque ele diz assim:
Sem que eu mesmo saiba dizer como, o braço dela se enroscou no meu e eu a conduzi, ou antes, ela me conduziu à sala contígua, de onde Berger fazia ressoar o mais violento furacão, tocando piano, né? Os acordes poderosos subiam e desciam como ondas atroadoras. Isso me fez bem. Lá estava Yulia ao meu lado, dizendo com a voz mais doce e mais amável que nunca: Gostaria que você estivesse ao piano e cantasse docemente a alegria e a esperança passadas. Só que isso não combina muito com o que ele viu, né, de zombaria sarcástica no, no semblante dela um pouco anteriormente. E aí ele descobre que ela está casada nesse momento, né, já. Ela está casada e com uma figura que ele fez, que ele descreveu de modo meio grotesco, assim, ó, figura de pernas fininhas, braços meio tortos, como se fosse uma aranhazinha, né? Quer dizer, uma deformação típica do Hoffman, das personagens que ele quer expor ao desprezo do leitor. O que acontece é que depois o marido entra na conversa, leva a moça para a sala e ela não parece nada infeliz no casamento com essa figura meio grotesca, né? Então, aqui a gente vê, quer dizer, que essa personagem do Hoffman é uma personagem que aparece com uma certa frequência nas obras dele. É uma personagem que se destaca do mundo, se descola da realidade e passa a enxergar ou procurar o seu ideal. Isso às vezes tem um final feliz, como no Vaso de Ouro, né, que é um conto de fadas, em que a personagem fica o tempo todo entre uma moça burguesa e que o Hoffman descreve com uma certa ironia mesmo, né, como sempre, né, uma moça burguesa pela qual ele se apaixonou e por uma outra que apareceu a ele sob a forma de uma serpente verde, mas que é uma personagem que vem lá da Atlântida, né, e vai levá-lo para o reino da poesia. Ele fica o tempo todo dividido entre esses dois amores, né? O resto do conto fica para quem quiser ler o conto, tá? É, mas ele fica então entre essas duas figuras. Num conto como O Homem da Areia, esse conflito não se resolve de maneira harmônica. E não se resolve porque a moça burguesa poderia ter sido ali uma âncora para o personagem do Nathanael e ele acaba se apaixonando por uma boneca, por um autômato, né? Quer dizer, aí já uma espécie de obra de arte já meio levada a um outro nível de realização, que é já a tentativa já moderna de produzir máquinas, né, que imitassem os seres humanos. E aí, realmente, né, faz parte da tragédia da personagem no Vaso de Ouro, que ele não consegue. Ele olha para a boneca e não percebe que ela tem movimentos mecânicos, que ela só repete duas ou três palavras, que ela, né, que ela não é uma figura viva. E ele não vê isso, ele vê nela a mulher ideal, né, uma mulher profundamente idealizada. E quando ele olha para Clara, que é a moça burguesa, ele vê uma espécie de filisteia, ou até mesmo de uma boneca, mas isso por quê? Porque de uma boneca no sentido negativo, né? De que vive uma vida que não tem aquela humanidade, né? Então aqui apareceu uma coisa na minha tela aqui que eu não consigo tirar. Pronto, botei para baixo. Tá certo. Então aqui a gente tem, né, uma um embate, assim, né? Quer dizer, a gente vê que essa ideia que o moço tem lá de procurar a amada nos quadros, que para ele é uma realização, porque de alguma maneira confirma que ela é uma figura ideal, né? Aqui se mostra de maneira já complicada, quer dizer, o enxergar o quadro, enxergar
a pintura faz com que ele não consiga enxergar a figura de carne e osso e compreender o destino que tem, tanto o amor dele quanto as opções que ela fez na vida. Bom, a coisa fica um pouco mais trágica ainda numa novela de um outro autor romântico, um autor já um pouco mais tardio do romantismo, que é Joseph von Eichendorff. Ele publicou uma novela chamada A Estátua de Mármore. E a Estátua de Mármore, essa novela é baseada num tema medieval que se repete que se repete em muitas outras obras, né? Por exemplo, também o Mérimée, mais ou menos na mesma época, tem um conto chamado A Vênus de Bronze, que repete mais ou menos o, a mesma a mesma temática, que é o seguinte, a pessoa que se liga amorosamente a uma estátua, né? Em geral, Vênus. Quer dizer, Deus a Vênus que vem seduzir certas pessoas. O curioso é que essa temática, com o tempo, ela se transforma e em outras obras que existem já na Idade Média, a, essa figura de Vênus é trocada pela Virgem Maria, mas que faz a mesma coisa, rouba o noivo para si. Então, tem, por exemplo, relatos em que uma pessoa, um moço lá, que está noivo de uma moça, né? Para fazer alguma coisa, ele precisa tirar a aliança, e aí ele põe assim na estátua, põe no dedo da estátua só para poder tirar naquele momento, e aí a estátua curva o dedo, segura assim, e não solta mais a aliança dele, e ele fica preso a ela, né? Aqui, o Eichendorff faz uma coisa, né? Ele é um moço que encontra uma imagem de Vênus num jardim onde ele entra e vê nessa imagem, né? O moço se chama Florio, né? Ele fica meio impressionado porque ele vê nessa imagem como que uma amada há muito procurada e agora de súbito reconhecido, como uma flor miraculosa brotada da aurora primaveril e do silêncio de sua primeira juventude. Quanto mais a olhava, mais lhe parecia que ela abria lentamente os olhos cheios de alma, como se os lábios se movessem para uma saudação, como se a vida florescesse, aquecendo como uma doce cantiga através dos belos membros. A gente não tem uma descrição propriamente da estátua, né? Só a ideia, né, de que ela estava ali, né? A única coisa que ele diz era uma estátua de mármore que ficava à margem do lago, como se a deusa tivesse acabado de sair daquelas ondas, daquelas águas e olhasse a sua própria beleza no espelho do lago, né? Ah, o que acontece é que depois ele entra numa aventura meio muito misteriosa, né? Começam a acontecer coisas estranhas. Ele participa de algumas festas, de algumas sociedades, além de alguns encontros sociais, mas tudo muito estranho, cheio de mistérios. E depois aquilo tudo desaparece, né? Entre parênteses, isso se passa em Lucca, na Itália, né? De novo, quer dizer, a imagem. Então, assim, ele não precisa descrever muito essa estátua de Vênus, porque já é muito suficientemente conhecida né, a imagem de uma Itália que é o berço assim do classicismo, né, que é ah, uma espécie de resumo de todas as épocas clássicas, que vem da Grécia, depois passa por Roma. Isso tudo é sobejamente conhecido, né? A gente tem que lembrar que o Goethe tinha publicado a sua Viagem à Itália, e outros autores também tinham. Muitos pintores, muitos escritores viajaram pela Itália, né? Um dos capítulos do livro dessas efusões aqui, que foi escrito pelo Ticchi, tem o título de Anseio pela Itália. Então, aqui tem uma coisa assim, curiosa, porque se a Itália deu ao Goethe a ideia de um classicismo, ela deu também aos românticos a ideia de algo mais misterioso, né?
Então, aqui a gente tem que pensar que quando alguém lê isso aqui, né, dentro do contexto, ele está já imaginando aquela estátua de mármore representando Vênus. E depois ele vê uma mulher, né? Uma mulher que vem andando, tocando um alaúde, né? E aí ele descreve essa mulher, justamente a mulher que ele andava procurando depois. Seus longos cabelos dourados caíam sobre os ombros pálidos de uma brancura ofuscante descendo pelo dorso. As mangas longas e largas, como que tecido em flocos de neve, eram presas por belos alfinetes de ouro. Cingia-lhe o belo talhe um traje azul celeste cuja barra era bordada de flores de um colorido brilhante, maravilhosamente entrelaçadas. Uma réstia de sol que passava por uma abertura da arcada percorreu-lhe a silhueta, iluminando-a intensamente. Flório inteiriçou-se. Eram inequivocamente os traços, a figura da bela Vênus de mármore que ele vira na noite anterior ao lago. Então, essa mulher é como se fosse a Vênus tornada em carne e osso, né? E isso quase o leva à ruína, essa identificação que ele faz, né? Porque em algum momento que ele está conversando com essa mulher numa sala meio na penumbra, cai uma tempestade e com o relâmpago, né? O que acontece? Pareceu-lhe que a dama estava diante dele de olhos fechados, com o semblante e os braços muito brancos, mas com o brilho fugaz do relâmpago, o rosto aterrador desapareceu assim como surgira. Ou seja, ele começa a ver nessa mulher também os traços de uma estátua de mármore e se assusta com isso, né? Porque se ele viu na imagem uma amada buscada há muito tempo, depois ele viu nessa mulher a imagem que ele viu na estátua, de repente essa mulher se parece com a estátua, isso quase acaba com a vida dele. O Eichendorff deu um desfecho conciliador para esse conflito, que, no fim das contas, é até um pouco decepcionante, né? A gente sempre torce para as pessoas se darem bem nos livros, mas aí ele se dá bem de uma certa maneira, não evidentemente com essa Vênus, nem com essa mulher, e fica um pouco decepcionante, assim, mas dá para entender um pouquinho que ele, né, dentro do contexto da obra do Eichendorff, né? Então, aqui, de novo, quer dizer, uma estátua de mármore, ela não é só uma estátua de mármore, ela tem um mistério envolto, e esse mistério não é um mistério harmonioso, como aparece no livro do Eichendorff, é alguma coisa que pode levar à ruína, né? O que acontece é que ele descobre, por fim, que ele não viu a estátua de verdade, ele esteve, mas o lugar onde ele esteve, que tem só restos, né, fragmentos de tudo, era o lugar onde ficava o antigo templo de Vênus, e esse antigo templo parece que se abriu para ele numa espécie de feitiço que o envolveu e que o levou para o mesmo conflito que os personagens do Hoffman. Tem a moça de carne e osso, tem a Vênus, e ele quase vai para o lado da Vênus, quase é arrastado dessa maneira. E é curioso porque na reunião em que ele encontra essa mulher, que é a Vênus, ele encontra também a mesma moça, que é né, que se chama Bianca, que ele tinha conhecido ali numa outra situação, e elas estão vestidas de maneira exatamente igual, com a mesma máscara, inclusive. E ele confunde as duas, ele fica confundindo, quer dizer, essa coisa leva para os dois lados, né? Bom, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Ah, bom, aí, quem criou uma outra obra, né, um conto também, eu prometi romance e acabei ficando nos contos. Ah, ah, tem um conto muito famoso de Balzac chamado Obra-Prima Desconhecida, ou como está na tradução brasileira da Comédia Humana, Obra-Prima Ignorada, que é a história de um pintor que está há 10 anos pintando um quadro de uma mulher ideal, né? E ela tem até nome, ela se chama Catherine Lescaut.
E ele não, e para terminar o quadro, ele não mostra o quadro para ninguém, por isso que ela é ignorada. Ele não mostra, e para terminar o quadro, ele diz que vai viajar para a Turquia, não sei para onde, buscando o modelo ideal que o leve a terminar a obra. E aí, uma das personagens da obra, que é uma personagem real, que viveu mesmo, que é o pintor Nicolas Poussin, que está junto com um outro pintor chamado Porphyre, que também é um pintor que realmente existiu. Ele, que era um pintor oficial da corte do Henrique IV, eu acho. É, ele eleva para esse pintor a própria amada, que se chama Gillette, para que ele veja a beleza dela e perceba que ele não precisa viajar tão longe, mas ele leva com a condição de que ele possa depois ver o quadro. E realmente a pintora, a beleza da namorada do Poussin impressiona esse pintor e ele permite que eles vejam o quadro. Mas aí o que acontece? Né? Aproximando-se, perceberam num canto da tela a ponta de um pé nu que saía daquele caos de cores, de tons, de matizes indecisos. Espécie de bruma sem forma, mas um pé delicioso, um pé com vida. Ficaram petrificados de admiração diante daquele fragmento escapo a uma incrível, a uma lenta e progressiva destruição. Aquele pé aparecia ali como um torso de alguma Vênus de mármore de Paros que surgisse de entre os escombros de uma cidade incendiada. E aqui é, né, na história do Balzac, o que acontece? Esse pintor buscando tão intensamente o ideal, tão angustiosamente o ideal, acabou por perdê-lo. Em algum momento ele conseguiu pintá-la, né? O que se vê pelo fragmento, né? Que é na ponta do quadro tem um pé feminino que é da imagem que ele tinha originalmente pintado. Mas de tanto tentar o tempo todo aperfeiçoar esse quadro, esse quadro se tornou uma coisa irreconhecível, uma série de borrões, né? É, e o mais interessante é que isso é mostrado para nós depois que, né, no início da novela, esse pintor se mostrou como um pintor realmente genial. Porque ele chega no ateliê desse Porbu, onde o Poussin também vai procurá-lo, e o Porbu fez um quadro que a esse Poussin parece perfeito. E esse outro pintor, que se chama Fenhofer, ele começa a dizer, colocar um monte de defeitos no quadro, e aí ele pega o pincel e corrige todos os defeitos, e o quadro realmente fica perfeito. Né? Ele fala, eu tinha achado perfeito, mas agora eu estou vendo que não era. Faltava tudo isso, com a combinação de luzes, detalhes de cores e tudo. Então, ele, em um momento só, ele corrige, ele dá a vida que o quadro não tinha. Mas no seu próprio quadro, na sua própria busca da representação ideal, ele ele falha. Quer dizer, em algum momento ele parece ter conseguido, porque o fragmento mostra que é, era algo digno de admiração, mas retoca, retoca, retoca e corrige e aperfeiçoa e virou um monte de cores indistintas, né, indistintas, um monte de uma espécie de borrão no qual ninguém mais consegue distinguir nada a não ser ele próprio, né? A não ser ele próprio, que depois, né, pelo espanto dos dois pintores, ele percebe que ele está enxergando uma miragem e isso leva à morte. Então, assim, me parece que assim, algumas obras, né, posteriormente, desenvolveram a partir dessa ideia de que a arte é algo que não se confunde com a vida real, é algo que, em princípio, estaria acima dela, ela pode levar a descaminhos, pode levar em última instância, à loucura ou à morte. Bom, e aí, para concluir, eu volto às efusões.
ah, porque a última peça é surpreendente. De repente, tem lá a vida de um compositor alemão chamado Joseph Berlinger, que não existiu. E esse pintor, e esse compositor, ele tem todos os traços desse gênio, né? E ele tem que brigar, inclusive, né? Tem que lutar muito para poder desenvolver essa potencialidade dele, porque na família dele, a ideia de que o pai, né? Quer dizer, o pai não tem a ideia de que a vida de compositor que ele queria levar fosse aceitável. Então ele tem que entrar em embate com a família. Ele foge de casa, na verdade, e se forma como músico e passa muitos anos depois longe sem ver a família. Mas aí acontece o quê, né? O livro termina com uma carta dele ao, ao monge, né? A primeira parte, o monge descreve a vida dele. A segunda parte é uma carta dele em que ele revela que a sua realização como artista não o levou à felicidade que ele queria, né? E aqui é interessante que ele tenha escolhido a música, porque a música, ela depende do público muito mais do que a pintura. E o contato com a mundanidade a que a música obriga esse músico faz com que ele perca a fé na arte porque ele diz, olha, as pessoas vão lá ouvir música, mas elas não, né, elas vão lá como se fosse num evento social. Quer dizer, falta ao público mundano essa atitude religiosa diante da arte. E mesmo diante da arte, da música, e no caso aqui, música religiosa, que é o que ele compõe. Né? Então, aqui, de repente, aquela ideia que ele traçou ali dos artistas como alguém colocados acima da esfera da vida cotidiana e da arte como algo que nos arrasta para isso, também foi colocada em questão. E aí ele termina dizendo, né? Infelizmente é certo, por maiores que sejam os esforços de nossas asas espirituais, não podemos fugir da terra. Ela nos puxa de volta com violência e nós tornamos a cair no meio do mais ordinário ajuntamento de pessoas. Né? E aqui, então, a gente lembra, né, quando chega nesse trecho, que ao longo do livro ele mencionou aqui ou ali um desencanto com a sua própria época, né, que está distante daquelas artes que ele descreve, né, que são do período da Renascença, né, de 3 séculos antes. E ele fala, em vários momentos, ele fala com desencanto da sua contemporaneidade, né? Mas assim, muito en passant, de repente esse conto aqui, que é realmente um conto em 2 capítulos, da vida desse músico, nos traz para essa dificuldade em manter dentro do período moderno aqui essa mesma relação, né, que ele consegue estabelecer olhando para a obra dos mestres do passado. E claramente só porque eles são do passado mesmo. Né? A gente sabe que todas aquelas cortes, imagina, aquelas cortes onde atuaram aqueles pintores renascentistas eram um ninho de cobras, né? Cheio de intrigas e coisas do tipo. Então, aqui ele faz isso, e aí eu queria terminar então com mais dois exemplos, né? De como essa relação se torna cada vez mais complicada. Uma delas está lá no Amor de Swann, do Proust. Né? O Swann é um homem muito culto, muito inclinado pelas artes, está escrevendo um eterno ensaio sobre o pintor Vermeer van Delft, né? O pintor holandês, Flamengo, que ele nunca termina. E em algum momento ele diz aqui, né, do Swann, que é o seguinte, ele fala, olha, ele nunca procurou nas mulheres aquilo que ele via nos quadros.
Pelo contrário, ele procurava, ele frequenta, ele tem casos com mulheres, como se diria na época, mulheres do povo, né? Empregadas, costureiras, quer dizer, figuras humildes, né? Que uma personagem assim, né, dessa alta burguesia como o Swan vê muito propriamente como objetos, né, para satisfação de desejos imediatos. Então, ele preferia, né, umas figuras mais carnudas, digamos assim, né, com mais carnes do que aquelas que ele encontrava nas obras de arte. Até que um dia, fazendo uma visita a uma cortesã chamada Odette de Crécy, que ele tinha conhecido na casa dos Verdurand, né, ele tenta achar, ele acha a Odete feia, na verdade. Ela tem um rosto meio magro, ele acha que ela não corresponde à mesma vitalidade que ele encontra naquelas moças com que ele tem relações eventuais, né? Aí diz assim, a caminho de sua casa naquele dia, ia ele delineando em mente a imagem de Odete, como sempre fazia na véspera de um encontro, e a necessidade em que se via para achar bonito o seu rosto, de limitar as maçãs róseas e frescas, aquelas faces que tão seguidamente se apresentavam amarelas e cansadas, salpicadas às vezes de manchinhas vermelhas, afligia-o como uma prova de que o ideal é inacessível e a felicidade medíocre. E aí, mais à frente, né, ele diz assim: de pé ao lado de Swan, deixando pender ao longo das faces a cabeleira solta, dobrando uma perna em leve atitude de dança para poder curvar-se sem fadiga sobre a gravura que estava mirando, de cabeça inclinada com seus grandes olhos tão cansados e inexpressivos, quando nada a excitava, né, tão cansados e inexpressivos quando nada a excitava, ela impressionou a Swan por sua parecença com aquela figura de Séfora, filha de Jetro, que se vê num afresco da Capela Sistina. Swan sempre tivera o particular gosto de descobrir na pintura dos mestres não apenas os caracteres gerais da realidade que nos cerca, mas aquilo que, ao contrário, parece menos suscetível de generalidade, os traços individuais dos rostos que conhecemos, né? Como sempre guardara certo remorso de haver limitado sua vida às relações mundanas, a conversação, talvez julgasse encontrar uma espécie de perdão que lhe concediam os grandes artistas, no fato de que eles também haviam considerado com prazer e admitido na sua obra semelhantes fisionomias que dão a esta um singular certificado de realidade e de vida, um sabor todo moderno. Também podia ser que, de tal modo, se deixava invadir pela frivolidade mundana, que sentia necessidade de encontrar numa obra antiga aquelas antecipadas e rejuvenescedoras alusões a nomes próprios de hoje. E assim por diante. Quer dizer, no fim das contas, de repente, num instante, a Odete parece a ele uma figura pintada por Sandro Botticelli, que está na Capela Sistina. Quer dizer, uma pintura que está lá no lugar sagrado, para representar uma cena bíblica. Só que isso não dá certo. Nem o Swan tem o pendor para essa religiosidade que esse romântico, né, Wackenroder tinha, e nem se acredita mais que isso possa dar certo um dia. Quer dizer, se aquele moço que escreveu a carta está apaixonado pela moça, vai olhar os mestres e ver o retrato dela, aqui é o contrário, ele só encontra encanto na Odete no dia em que ele vê uma parecença com o Botticelli. Mas isso, de novo, vai a partir desse momento é que a relação dele com a Odete realmente começa e vai ser uma relação angustiosa, cheia de ciúmes, traições e que termina, por fim, numa das frases mais cruéis que alguém teve coragem de escrever, que é: eu sofri tanto por alguém que nem sequer era meu tipo. Quer dizer, o encanto passa depois, o encanto passa e eh, ele se desencanta totalmente mesmo, né? Ele diz, nem era meu tipo. Mas aqui está dito, não vai dar certo, né?
esse tipo de fuga para as artes, que na época do Proust é bem conhecido de certos artistas, né, que são chamados de decadentistas, esteticistas, etc., não vai dar certo, né? Porque a mundanidade é inseparável desse mundo e já não é possível mais, de maneira que não se corra nenhum risco, ver na arte uma relação com a vida, quer dizer, atribuir a uma pessoa viva, real, aquela dimensão ideal e mesmo sagrada da arte que nós encontramos, né, nessas outras passagens que eu tentei mostrar do Wackenroder. Mas aqui ainda falta uma coisa que a gente vai encontrar em outra obra do Balzac, que é La Maison du Jacques Pelote, quer dizer, a casa, né, do Jacques Pelote, que é uma loja num subúrbio de Paris, que é um subúrbio pitoresco, quer dizer, Paris é aquela cidade que foi se tornando cada vez mais essa capital, né, capital europeia. E um pintor um dia passa por um subúrbio, vê uma loja de subúrbio, quer dizer, aquele lugar onde a vida ainda está vivendo um período um pouco mais antigo. Ele se encanta com a lojinha, que tem um jeito assim, de um passado meio bucólico, e se encanta com a moça, que é filha dos donos da loja. E pinta não só a loja, como pinta de memória o retrato da moça. E aí, isso tudo, né, começa a fazer furor ali, começa a fazer grande sucesso ali. E um dia essa moça vai ver a exposição que né, estão falando tanto e descobre o seu próprio retrato lá na exposição do pintor. E ela acaba, então, né, porque o pintor passou por lá, conversou com ela, fez um pouquinho assim para poder fazer o retrato dela. Bom, o que acaba acontecendo? Dessa relação, ele acaba se casando, eles acabam se casando, né? Aqui a gente tem, né? ah, então a gente poderia dizer, olha, ele encontrou nela uma imagem ideal que ele mesmo transformou depois através do retrato que ele pintou, mas, né? E que acabou então num casamento entre eles, né? Acontece que Pigmalião é o mais perigoso dos mitos masculinos, né? Essa ideia de que você pode formar, construir uma no caso do Pigmalião, uma mulher ideal que, né, sempre termina mal, né, para os dois. E o que acontece aqui é que o próprio pintor, né, e aqui no Balzac, então, aquilo que não tinha, por exemplo, no conto da obra-prima desconhecida, mas é curioso, porque o conto da obra-prima desconhecida se passa no século XVII. O romance La Maison de Jacques Pelote no século XIX, né? E o Paulo Ronan chega a dizer, olha, essa novela da obra-prima desconhecida nem pertence de verdade à comédia humana. Ela está aqui porque o Balzac colocou, mas não tem nenhuma relação com a vida que ele descreve, que é a vida, a gente sabe, né, daquela sociedade francesa do seu período. E o que acontece? Acontece que os pintores, nesse período em que vive o Balzac, eles não são só famosos, eles são celebridades sociais, né? Aqueles pintores da Renascença, eles viviam naquela relação meio de dependência das pessoas poderosas, né? O período de mecenato, o período né, um período em que eles dependiam de um senhor, né, de alguma pessoa poderosa, que podia ser um arcebispo, por exemplo, ou um rei, ou um príncipe, ou um duque, que, é, que, que os apoiasse para que eles pudessem desenvolver as suas obras de arte. Né? Mozart quis sempre se livrar disso e não conseguiu. Né? Haydn estava bem confortável com a proteção do conde Esterházy, né? Beethoven foi o primeiro a conseguir se livrar disso e viver da própria arte, fazendo concertos por subscrição, coisa assim. Né? Acontece que
Para além disso, né, quer dizer, para além, então, nesse período posterior já, esses pintores são um bom adorno para salões sociais, como os descritos por Proust também depois. Eles são um bom adorno e eles estão em boas relações com essas figuras, né, que regem a vida social. E esse pintor é bem isso, né? Ele é não só um grande pintor, ele é um grande pintor. Ele não é só um grande pintor e um grande artista que se devota à sua arte e a exerce como uma espécie de religião. Ele é também uma celebridade, como a gente diria hoje, né? E sendo uma celebridade, ele frequenta essas altas rodas onde aquela moça com a qual ele se casou não cabe, né? E isso vai levar à ruína a relação dele com a moça e a própria vida da moça vai ser levada à ruína, porque em algum momento ele percebe que ele não pode comparecer com ela diante daquelas pessoas que esperariam dele uma companhia que não destoasse daquela vida muito brilhante, mas também bastante artificial, né, de que se vivia numa sociedade de corte, né, em salões literários e tudo mais. Então, aqui me parece que o que parece apontar para isso aqui, na obra do Wackenroder, é essa figura desse compositor, que percebe que é difícil conciliar as suas aspirações de gênio, que exerce a sua arte como uma espécie de sacerdote, com a vida mundana. Quando a gente chega em Balzac, esse pintor já abandonou essa ideia de um sacerdócio, né? Já abandonou qualquer ideia de que a sua arte possa realmente significar um ideal que se situe acima da esfera da vida, da vida real e da vida cotidiana, né? E tentar viver isso em algum momento se tornou absolutamente impossível. Então, eu acho que nessa Maison du Jacques Pelote, né, o Balzac meio que faz uma espécie de contraponto à sua obra né, ao seu conto sobre a obra-prima desconhecida, porque aqui a mundanidade faz parte da vida de grandes artistas, né, e quando ela faz parte, quando eles se tornam celebridades, realmente isso compromete qualquer relação mais idealizada com a arte, né? Um possível contraponto a isso talvez fosse o pintor Elstir, na obra do Proust, que sai da mundanidade para uma espécie né, de esfera em que ele faz, em que ele pode produzir as suas próprias artes, mas é, ainda assim muito longe daquela religiosidade quase, né, daquela religiosidade profana, se pode dizer assim, que a gente encontrava naquela obra do Wackenroder. Bom, com isso eu termino. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite, que é sempre uma honra e uma alegria. Obrigada, professora. A gente que agradece. Acho que a sua fala acabou coroando bem o encerramento do nosso evento. Todo mundo, todos os comunicadores que trouxeram questões sobre pinturas acabaram falando ou de um lado de um princípio idealizante na arte ou de outro, os movimentos mais voltados ao realismo. Então acho que acabou casando muito bem. A gente tem uma pessoa que fez um comentário no YouTube, querendo fazer uma pergunta para você. Eu vou ler o comentário. A Salim comentou o seguinte: a busca pela perfeição, pela concretização de um ideal artístico, como em A Obra-Prima Ignorada, de Balzac, é um tópico recorrente nas obras artísticas e na vida de muitos artistas. Então, eu gostaria, se possível, que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto, pensando se as obras que você analisou mostram que o ideal artístico é atingível ou é impossível de alcançar. É uma pergunta bem difícil, na verdade. Eu acho que tem obras por exemplo, no Wackenroder, aqueles pintores alcançaram isso, né?
É verdade que para isso acontecer, né, ele tem que romantizar a vida daqueles pintores e a própria obra deles, né? Não é possível, se você for pensar, porque assim, quando a gente lê a vida de artistas, quando a gente lê sobre a maneira como eles construíram a obra, muitas vezes a, a gente vê o que a gente vê é um embate constante com as instâncias que dão a própria sustentação da existência disso. Porque realmente aí tem a busca de algo que vai, né, transcender, né, que vai criar esse mundo, né, construir a imagem de um mundo ideal contra, né, que se contrapõe à realidade ali da vida. Então, por exemplo, né, eu falei em Mozart. Mozart era protegido ali do imperador da Áustria. Vivia na corte de Viena e dependia daqueles favores, dependia daquilo para fazer as obras. Quando ele compõe as Bodas de Fígaro, ele está querendo dar um salto muito grande, porque as Bodas de Fígaro, né, que com o libreto do Lorenzo da Ponte, tinham sido baseadas nas Bodas de Fígaro do Beaumarchais, que é uma peça revolucionária que zomba da aristocracia, né? A peça era proibida em Viena. A peça tinha sido proibida de ser encenada em Viena. Aí ele quer fazer uma ópera. O imperador não quer deixar. Ele quer, porque ele quer construir a obra dele. Ele tem um ótimo libreto. Né? Da Ponte é um dos maiores libretistas né, um libretista ideal para ele, assim. Ele quer fazer, e ele faz, e ele consegue até convencer o imperador que a obra dele não tem essa dimensão política, etc. Mas aí ele estreia a ópera, duas récitas e sai de cartaz. Mandam tirar, não vai mais representar, né? Então, assim, existe realmente aquilo, né, que está naquela passagem que eu falei, né? A gente tenta se elevar da Terra e a Terra nos puxa de volta para ela, né? Mesmo em outras épocas ainda anteriores, Bach, por exemplo, né? Bach, ele é uma espécie de funcionário da municipalidade e da igreja, né? Da igreja luterana. Ele compõe as obras dele para os cultos luteranos, né? Para determinadas datas do calendário religioso. A gente imagina, bom, uma igreja que tem à disposição um bar para construir, para, né, para compor aquelas cantatas, né, para construir a Paixão segundo São Mateus, né? Não, ele vive às turras com a municipalidade e com a igreja que quer cercear certos arrobos que ele tem lá, certos desejos que ele tem. Ele vive sempre brigando, ele vive uma vida difícil, né? E às vezes limitações que são de ordem, assim, por exemplo, a igreja luterana na época não admite uma mulher cantando na igreja. Vocês têm que, quando vocês ouvirem as cantatas do Bach, imaginem um menino cantando, né? Um menino pré-adolescente, alguém que não passou por aquela fase ingrata da mudança de voz. Os sopranos das cantatas eram cantados por um menino do coro. Provavelmente a afinação não é das melhores. Né? Tem até uma gravação que procura reproduzir isso, que é uma gravação com o Nicolaus Harnoncourt, e ele usa meninos do coro para cantar, e nem sempre dá certo. A voz desses meninos não chega onde. Mas era assim que era cantado, muito provavelmente. Né? E ele o Bach era apaixonado por. A primeira esposa dele, a Bárbara, era a prima dele. Ele era muito apaixonado por ela. E uma vez ele botou ela para cantar lá. E causou um pequeno escândalo, né? Causou um probleminha lá, porque falou, não, não pode, né? Como é que se traz uma mulher para cantar? Ela era uma grande cantora, o que se diz, né? A gente não tem. Mas ela era uma grande cantora, ele botou lá. Então, sempre teve esse embate, né? Sempre teve. Então, não dá para idealizar nenhuma época artística, a briga entre artistas e os poderes constituídos sempre foi muito complicado, mas ela se torna, me parece, né, com essa. Quer dizer, se o Beethoven viu como uma libertação, ele conseguir se desprender daquele mecenato,
Por outro lado, com o tempo, é, essa convivência entre arte e sociedade ganhou outra dimensão, com outras regras, e se viu jogada numa esfera da qual ela aparentemente andava livre, que é essa esfera da mundanidade mesmo, né? E essa necessidade de encarar esse público, né? Então, eu acho que é um pouco por aí que eu tentei traçar essa né, a minha análise aqui dessas novelas, tentando fazer chegar ali no, no Balzac. Vocês viram que eu botei Balzac depois de Proust, porque era mais, é, mais conveniente para o que eu queria fazer. Eu não sei se eu respondi, mas não sei se ficou alguma coisa. Tá ótimo, professor. A Thaís queria também fazer um comentário. Olá, professor. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, endossar as palavras da Júlia. Acho que a gente fechou esse evento com chave de ouro, né? Eu queria, na verdade, eu acho que o meu comentário tem muito a ver com o que o Salim colocou ali com a pergunta dele, e você até toca, você passou por ele assim rapidamente, a questão do esteticismo e do decadentismo, né, no final do século, porque durante toda a sua fala eu fiquei pensando no esteticismo e no decadentismo. Inclusive, logo no começo, quando você trouxe aquela descrição do Da Vinci, né? E aí fiquei me lembrando da descrição do Walter Pater, falando de Da Vinci, e como o Pater foi tido ali como o pai do esteticismo, né, na Inglaterra, e trazendo toda essa questão do deleite dos sentidos, de como a arte deveria se afastar da realidade, a arte num plano muito mais elevado, a arte não deveria se contentar com coisas, né, com essa cotidianidade, né? E aí eu fui me lembrando de obras desse final do século que trazem essa questão que você trouxe de uma maneira muito evidente, né? E assim que você comentou sobre a obra-prima ignorada do Balzac, eu lembrei de um conto do Henry James, A Madonna do Futuro, né, que sai ali no final da década de 70, que tem até esse título, né, dessa Madonna, essa coisa meio religiosa, essa elevação, e que é um artista também que fracassa, que não consegue levar a sua obra a cabo. E aí, depois o As Avessas, né, do Huysmans ali, que me lembrei muito de uma passagem, quando o personagem, o Besançon lá, depois de ler o Dickens, sonhar com aquela Londres de Dickens, vai a Londres e se decepciona, volta para casa, pega o trem e não vai. Não, gosto muito mais da Londres do Dickens e tudo mais. E depois acho que talvez Dorian Gray seja o exemplo um dos mais concretos, assim, desse embate entre arte e realidade e do fracasso dessa idealização, né? Então, fico me perguntando também como esse tema da arte versus realidade, da idealização versus um rebaixamento dessa arte, acaba sendo, para os estetas, né? Embora eles coloquem isso no plano teórico, na prática, como o Samir coloca ali nessas obras, né? Na prática, isso não se concretiza. E como esses próprios escritores estão reavaliando esse movimento, né, essa ideia a partir das suas obras. Enfim, quando essa idealização não se concretiza, ela fracassa, né? E aí eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, assim, Bom, sobre esse período, esse fim de século. Ai, posso bom, emendar a minha? Isso aqui. Desculpa, professora, é que a minha pergunta é tão relacionada que eu já vou emendar na da Thaís. Porque quando você falou do Proust, e a Thaís deu exemplo agora também de outros autores, eu estava muito lembrando do Demian, do Hermann Hesse. E daquela cena que ele conhece a Beatrice, né, aquela moça ideal, e ele vai tentar pintar o retrato dela e ele não consegue pintar. E aí, quando ele pinta, vai virando uma coisa horrível, vai virando um demônio, né? E aí ele enxerga a si mesmo naquele retrato, e depois ele enxerga o Demian, né? Então, é o Emílio, na verdade, que pinta, né, o personagem
ali principal. Então, eu estava pensando justamente nessa questão do Demian, né, do livro Demian do Hesse, e essa relação entre a arte, a realidade, a idealização, né? Então, e a forma como isso foi apropriado, né, entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, eu já emendo a minha pergunta na da Thaís aqui sobre essa relação. Bom, quando a Thaís começou a falar, eu pensei no Dorian Gray, justamente, né? Quer dizer, eu pensei, bom, a Thaís está trabalhando com o Walter Pater, então né, isso naturalmente tem um interesse especial para ela, né? Mas ela também trabalhou com Oscar Wilde, né? E, e eu acho que ali, talvez mais do que as outras obras que você citou, o, o Dorian Gray talvez possa ser visto como né, a representação desse fracasso, porque talvez o Dorian Gray a gente pudesse dizer, qual é o sentido lá? O sentido é, alguém tem que ceder. Ou a arte ou a vida cede. Né? Quer dizer, o que ele faz é uma inversão, né? Porque ele vê o quadro e ele fala, eu queria ser esse quadro para o resto da vida. Né? E aí é uma perversão daquela coisa, porque uma coisa já complicada é você buscar a figura da pessoa amada num quadro e tentar ver na figura da pessoa amada esse quadro redivivo, né? Mas outra coisa é você querer se transformar você mesmo nesse quadro ideal. E aí, por meio daquele pacto meio misterioso, é o quadro que vai sofrer as devastações do tempo e da dissolução em que vive o Dorian Gray. Né? Então, acho que assim, o Oscar Wilde, que é visto como alguém que está nesse âmbito desse esteticismo, É, aquele prefácio, aquelas aforismos que ele põe no começo do Dorian Gray vão muito por esse lado, mas ele mostra de novo, né? E o Descendente também, porque ele vai largar isso depois, né? Ele vai voltar para o mundo. Então, assim, ele mostra de novo o quanto isso é uma tentativa fadada ao fracasso. A diferença é que nesse mundo, né, mais de moderno para cá, é uma é uma coisa muito viva, porque ali não existe, realmente não é mais possível esse isolamento, né? Esse isolamento que os esteticistas buscam, né, no Axel também, viver, vamos deixar nossos criados fazerem isso por nós. Porque viver é chato, né? A gente vai cultivar aqui. Mas isso, né, eu acho que se a gente pensar, né, tem uma inversão total. Quer dizer, quando você quer muito que a arte se torne vida, pode ser que a arte é que sofra com isso. No caso do Dorian Gray, né? Eu quero que esse quadro se torne vivo. O quadro se torna vivo, quer dizer, ele passa a ser o quadro, né? A viver a vida do quadro, que é imutável, né? Nada muda na fisionomia dele, e o quadro vai se deteriorando cada vez mais. No caso do Demian, né, tem um agravante ali, né? A gente já está mais próximo das catástrofes do século XX, né? Quer dizer, o Demian termina no campo de batalha ali da Primeira Guerra, né? Então, essa impossibilidade vai se tornar maior por quê? Porque ali tem aquela ruptura, né? A Primeira Guerra é a ruptura definitiva, né, do século XX com o do XIX. Quer dizer, é quando o mundo começou a se tornar aquilo que ele é hoje, né? É uma ruptura definitiva. Então, o fracasso do Emil, né, em pintar a figura da Beatriz, acho que tem a ver, né, já com o fato de que não existem mais ilusões, né? Se já não tinha na época do Oscar Wilde, não tem mais ilusões possíveis depois da Primeira Guerra, né? E se a gente for pensar, isso continua, né? Por exemplo, né, nos comentários aqui, a edição que eu tenho aqui do Wackenroder, o organizador da edição diz, olha, essa figura essa figura desse compositor, ele antecipa várias figuras de compositores problemáticos na história da literatura, no caso da literatura alemã, o Hoffmann com o Kreisler,
né? É, né? E vai bater aqui no Dr. Fausto do Thomas Mann, né? E também no Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse, né? Em que se tenta preservar aquilo que foi a cultura do passado, a música de Bach, e tudo de uma maneira meio museológica, né? É, no caso do Dr. Fausto, aí a gente tem a inversão total. Ele constrói a obra dele para ser a revogação daquilo que era um ideal artístico, né? A, a, não é a última obra dele, mas é uma das últimas, que é o Apocalipse com Figures, é uma retomada de toda essa coisa. Vai lá, Dürer, né, que era o único artista presente no livro do Wackenroder, vai lá a Albrecht Dürer e tira das gravuras dele representando o Apocalipse de São João, tira uma metáfora para o mundo moderno, mergulhando aí totalmente na catástrofe ali, que no caso ali é o nazismo e vai desembocar na Segunda Guerra, né? E essa obra, né, já estabelece uma outra relação com as obras do passado, né? Depois, a última obra mesmo, que é a Lamentação do Dr. Fausto, vai ser o quê? Isso o próprio narrador do livro diz, uma ode à tristeza, por oposição à ode à alegria, que é o último movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. E ele diz expressamente, né, o que é bom, belo, digno, não pode mais existir, vou revogá-lo. E aí o amigo, né, que narra o livro pergunta, revogar o quê? Ele diz a Nona Sinfonia. Né? Então, assim, acho que aí, nesse momento, quer dizer, do Hermann Hesse para cá, a gente tem o quê? Né, uma destruição de um universo cultural que chega ao ponto de ser a negação de tudo aquilo que é a história cultural do Ocidente até aquele momento, né? E de algumas culminâncias, né? A obra do Beethoven é uma das culminâncias dessa cultura europeia, né? E da música alemã, né? Então, eu acho que o Hermann Hesse a gente pode ver dentro do contexto em que as coisas estão caminhando. Claro que o Hermann Hesse, quando escreveu aquele livro, não tinha visto tudo ainda, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que o Hesse foi um que não caiu na esparrela, né? Ele meio titubeou no começo, mas ele logo viu que aquela explosão de nacionalismo que estava levando muita gente, inclusive o Thomas Mann, a apoiar o Império Alemão na Segunda Guerra, não ia dar não ia dar em boa coisa, né? Ele foi um dos primeiros a ver ali, e ele com outros amigos dele, né, que foram, inclusive, muito maltratados por não entrar naquela onda, né? Ele tá vendo aquilo, e eu acho que quando ele escreve o Demian, ele já está pensando nesses termos, né? Tanto o Demian quanto o Sinclair vão acabar lá no campo de batalha, né? Então, aí acho que esse divórcio está ficando cada vez mais evidente, né? Excelente, professor. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar o evento, então, né? Eu reitero os agradecimentos ao professor Mário por ter aceito o convite e depois nos agraciado com a chave de ouro, como bem disse a Thaís, para o final do nosso evento. Eu reitero também os agradecimentos ao Jefferson, que é o coordenador do grupo de pesquisa, o professor Jefferson Cano, as minhas colegas Thaís e Larissa, nós ajudamos aqui a organizar o evento. Agradeço também o apoio do audiovisual aqui do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, que nos ajudaram o pessoal que nos ajudou com a transmissão ao vivo no YouTube. Agradeço, claro, aos comunicadores que
tiraram um tempo para vir compartilhar conosco as suas pesquisas e, por fim, o público que participou desses 2 dias de evento. Espero que tenha sido profícuo para aqueles que participaram, para a gente foi com certeza, e vemos vocês numa próxima. Obrigada a todos. Eu também agradeço, e já que a gente está chegando no fim do ano, um bom final de ano para todo Um mundo. bom final do ano, bem lembrado.